Política, com Rosiane Carvalho. É isso, 4h51, hora de política com Rosiane Carvalho, colunista da Band News Difusora. Boa tarde, Rose. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde para todo mundo que está ouvindo a gente na Band News. Boa tarde para as nossas ouvintes, para os nossos ouvintes, para a Cindy e para a Thaís, que estão aí com você no estúdio hoje. Boa. É isso, estamos juntos por aqui. Rose, vamos começar falando do PT, porque hoje teve uma sessão na Assembleia Legislativa do Amazonas em homenagem aos 45 anos do PT. Esse evento, Rose, inclusive reuniu aliados políticos da sigla, para citar alguns aqui, a presidente do PCdoB, Luciana Antoni, representantes do governo do Amazonas, mas é um hábito, sempre que há alguma sessão de tempo por lá, enviar algum representante do governo, políticos também, do PT, como o vereador Sassá, Anny Moura, o presidente municipal do PT, Valdemir Santana, mais algumas ausências, Marcelo Ramos não esteve por lá, o nome da sigla que disputou a Prefeitura de Manaus, Zé Ricardo também, vereador do PT, único vereador, inclusive, do PT, mas a previsão é que tenha uma outra sessão na Câmara Municipal de Manaus no dia 20, Agora é importante destacar, Rose, que esse evento aí que foi proposto pelo presidente estadual do PT, o Sinésio Campos, reuniu, ao que parece, mais os seus aliados, e algumas correntes internas, citando do Valdemir Santana, que é de uma outra tendência. Chegou a ter discussões públicas ano passado entre Sinésio e Valdemir Santana, com a tática eleitoral, quem apoiar no segundo turno, mas essa aproximação, Rose, chama atenção, ocorre alguns meses antes do processo de consulta interna, eleição interna da sigla, Perfeito, Ricardo. E você deu tanta informação que eu fiquei com curiosidade sobre uma coisa. Foi representante do governo da prefeitura nessa homenagem ao PT? Na mesa. Olha aí como fala uma prima minha, olha as coisas melhorando. Pois é, Já teve muita homenagem ao PT, a gente sempre cobra, eu sei que você também cobra essa pauta, que eu ia lá e não tinha ninguém, até o pessoal do PT não estava presente, não. É um momento diferente, está no governo federal, mas você sabe que eles também muitas vezes rejeitam a palavra PT, rejeitam a palavra Lula no contexto das questões estaduais e municipais. Esse é um ponto. Mas mostra também o alinhamento das pessoas, especialmente do organizador do evento, o deputado Sinésio Campos, presidente estadual do PT, com essas forças, com essas máquinas. Isso também não é novidade, nem para mim, nem para você, nem para quem está ouvindo a gente aqui. Agora, de fato, tem uma questão de disputa interna. Na disputa interna, há um cenário, em função de outras questões, que a gente já tratou aqui também na coluna, denúncias, brigas internas, como sempre, em relação ao deputado Sinésio, que o fragilizaram, fragilizaram. Quando você dá a informação que estava lá presente também o Valdemir Santana, é uma notícia, é um dado diferente. Especialmente porque o Valdemir Santana não é alguém que se coloque presente em todos os eventos. Até eventos de aliados, ele não é alguém com a sua presença frequente. Ele é uma presença, ele não é alguém que não é arroz de festa, vamos colocar assim. Então, a presença do Valdemir Santana, na minha opinião, é igual à sua. A minha opinião é igual à sua. Ela dá, sim, uma conotação de alinhamento, até porque a gente sabe, esses dois têm conversado internamente. Também estava presente lá a secretária nacional do PT, a Anny Moura, que costuma estar presente em eventos do PT quando está em Manaus. Então, mas ela também é alguém que desde sempre, desde a eleição passada, quando ela foi vice, retrasada no caso, quando ela foi vice de Eduardo Braga, ela meio que se aproximou do Sinésio Campos. Houve um distanciamento mais dele do que dela, na minha opinião. Podemos ouvi-la se ela discordar, se ela discordar dessa minha opinião. Mas houve um distanciamento na eleição passada até mais dele do que dela, quando ela pretendeu ser candidata e não conseguiu. Nesse momento, me parece que estão conversando, porque há aliados da Anny que andam divulgando bastante as ações do Sinésio Campos. Então, claro que todas essas questões são sinais. E isso tem animado muito aliados desses dois grupos, do Sinésio e do Valdemir, que são os maiores grupos. Eles acham que o Sinésio, eles consideram o Sinésio, ainda é, sim, o nome mais forte do PT no interior, elegeu 2 prefeitos, 25 vereadores, alguns vice-prefeitos. Ele tem alinhamento, como demonstra, como exibe sempre, com essas forças da máquina, e se juntar Valdemir Santana e Sinésio, eles acreditam que não tem mais para ninguém. E quem seria o ninguém? Os ausentes. Os ausentes desse evento, que a expectativa é que estejam no evento de homenagem ao PT, na Câmara Municipal, que deve ser chamado aí pelo Zé Ricardo.
O deputado Marcelo Ramos, eu tentei falar com ele também, estava off, não sei se ele está em Manaus. É isso, Rose. Agora vamos para o segundo assunto, falar sobre uma repercussão nacional, porque o Lula, criticou o IBAMA, aquela repercussão da semana passada, aspas do presidente, não dá para ficar nesse lenga-lenga, disse o Lula sobre a foz do Amazonas, Rose. Olha, pois é, todo mundo mostrando ali que ele estava fazendo uma fala muito parecida com a do presidente Bolsonaro. E a gente já tinha uma visão em relação ao posicionamento do PT em relação à questão ambiental indígena antes da eleição. Eu queria puxar um vídeo, você tem aí um áudio de uma entrevista que o Lula deu quando era candidato à Rádio Difusora para mim, na ocasião para o jornalista Fred Lobão. Vamos botar aqui o áudio só para as pessoas compararem um pouco o antes e o agora. Agora não pode por causa do bagre. Jogaram bagre no colo do presidente. O que eu tenho com isso? Essa frase, que poderia facilmente ser atribuída ao atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, o senhor sabe, foi apontada pelo jornal Estado de São Paulo como sua, em uma reunião em abril de 2007, com o então Conselho Político do seu governo. Segundo o jornal, a reunião tratava dos entraves que o IBAMA apresentava ao licenciamento ambiental das hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau. 2 anos após a inauguração da obra, as comunidades e margens do Rio Madeira, cidades do margem do Rio Madeira, vivenciaram sua maior cheia histórica. Espécies de peixes comercializáveis e não comercializáveis sofreram alteração na sua reprodução. E as usinas são apontadas por pesquisadores da UFAM e do INPA como uma das principais responsáveis pela degradação do Rio Madeira. Presidente, o que o senhor pensa hoje sobre as 2 usinas? A frase inicial ainda traduz o seu pensamento? Eu não entendi a frase inicial que você falou. Eu vou repetir. Agora não pode, por causa do bagre, jogar um bagre no colo do presidente. O que eu tenho com ele? Repete para mim, por favor. Agora não pode, por causa do bagre. Jogaram o bagre no colo do presidente. O que eu tenho com isso? Você não tem noção. Você não tem noção, Rosiane, de quantas horas de reunião eu fiz para que a gente pudesse discutir Santo Antônio e Jirau. Você não tem noção de quantas reuniões. A última reunião que eu tive foi uma reunião em que nós trouxemos, primeiro, o maior especialista do mundo em sedimentos em rios de água doce. Um cidadão que veio daí. O trecho da fala do Lula para você na difusora. Muito bem, Ricardo, excelente. É só para a gente sentir o que aconteceu. A reunião que eu estou descrevendo, eu começo pela frase: agora jogaram o bagre no colo do presidente. O que eu tenho a ver com isso? Resolve o bagre, eu quero a hidrelétrica. Eu disse, olha, essa frase poderia ter sido atribuída para o presidente Bolsonaro, mas era sua, numa reunião pressionando o IBAMA para que houvesse a construção das hidrelétricas. As hidrelétricas foram construídas e os especialistas, Ricardo, muita gente fala do garimpo no Madeira, ele existe de fato, mas o maior problema do Madeira não é o garimpo artesanal. O maior problema no Madeira são as consequências da hidrelétrica e que nunca foram reparadas. Elas não foram medidas e mesmo depois não foram reparadas. Isso aconteceu onde? No governo em que o IBAMA foi pressionado pelo presidente Lula. O que ele está fazendo agora não é uma novidade. A comparação com a fala do Bolsonaro também não é uma novidade, acho que a fala da Marina é a mais equilibrada. Um ministro, ele é uma presença política. O IBAMA, ele é um órgão técnico. A fala do Lula não é só uma fala de quem está querendo resolver um problema que é importante, sim, para o país, que tem que ser debatido e tem que estar na alçada do presidente tratar disso, evidentemente. A conotação da fala dele é completamente diferente. Ele está chamando o IBAMA, todo o trabalho, a legislação que o IBAMA respeita, de lenga-lenga. A gente precisa de mais tempo para debater isso, mas não podemos deixar de debater sob o ponto de vista de uma estrutura do Estado que, independente das forças ideológicas, elas funcionam de forma a agredir, muitas vezes, o direito ambiental, as comunidades tradicionais, e elas não estão sempre atreladas só à extrema-direita, ou à direita, ou ao bolsonarismo. A gente volta a tratar isso na coluna com mais tempo. Perfeito, Rose. Reinaldo Azevedo já chegou. A gente deixa os 2 próximos assuntos para amanhã, beleza? Tchau, tchau, um abraço. Beleza, um beijo.